Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer mais uma novidade para vocês, né, que é aquela questão que eu coloquei na comunidade agora recentemente, nessa semana, se o autista ele é promíscuo, né? Para eu conseguir responder essa questão, eu tenho que voltar a algumas definições, né, e algumas possíveis linhas de raciocínio dentro do autismo, para a gente procurar entender de onde que parte essa dúvida sobre a promiscuidade ou não promiscuidade, né? Para não cair naquela questão, por exemplo, de uma pessoa de repente ser libertinosa ou libidinosa e ela querer se defender pelo fato de ter ou não autismo ou ter um pé no espectro ou não, e como que isso funciona, né? É claro que dentro de um sistema de ciência forense, a gente sabe que isso deveria já estar dentro de um contexto de domínio, né? Mas como a gente sabe que isso muitas vezes fica nos filmes, né? E a questão muitas vezes assim de da ciência forense, às vezes ela tem uma dimensão muito, né, grande, né? Algo muito grande para a gente apalpar, para a gente chegar, né, naquela realidade, né? Então, às vezes a gente vai engatinhando ainda, vai fazendo um passo de formiguinha para ver se a gente consegue entender todo o complexo que seria, né? O raciocínio de um espectro, né? De uma pessoa com pé no espectro autista, né? É interessante a gente tocar nesses assuntos porque a gente volta àquelas questões, né, de repente você falar assim, poxa, será que dentro de um sistema carcerário existe pelo menos 12% de pessoas que são autistas ali que não deveriam estar ali, né? Então você começa a refletir, né? Porque se as pessoas estão tão longe, né, de saber o que é o autismo, né? Então, como que a gente vai definir se a gente está prendendo ou não uma pessoa que de repente cometeu algum ato e era um autista, né? Mas tudo bem, né? Esse é um dos diversos e vários desafios que nós temos aí na sociedade, né? E a gente precisa estudar muito e caminhar bastante para a gente conseguir chegar a entender essas questões, né? Por isso que eu gosto sempre de frisar que as pessoas não devem parar de assistir os vídeos, né? Porque uma vez que você para de assistir os vídeos, essa dimensão ela se torna cada vez maior, né? Então você fica mais longe de compreender as coisas, né? Eu tenho um canal que eu estou seguindo agora que ele está fazendo eu voltar, né, a ter uma apreciação pelo estudo religioso, né? Porque esse canal se chama Ciência de Verdade. Ele é liderado pelo professor Afonso, né? O doutor Afonso. Eu acho um canal muito interessante, porque é um canal assim que você vê a simplicidade dele, assim, querer única e exclusivamente esclarecer algumas coisas para o público, né? Nada demais. De repente passar um raciocínio que o público está entendendo que é um raciocínio às vezes muito complexo, e ele dentro de um argumento ali muito simples demonstra com clareza, né, qual seria o viés mais adequado para você de repente viver uma vida mais tranquila e mais feliz, né? Então tem várias dicas ali, vários cursos, é um canal bem interessante. Estou gostando bastante, né? E também a pessoa, o doutor Afonso, eu acho que ele é bem humilde, uma pessoa humilde, ele mesmo não tenta persuadir ninguém de outras coisas, ele só avisa dentro dos conceitos que ele entende, né?
E essa é a pessoa ética, né? A pessoa que, por exemplo, ela foi por um caminho, viu que ali ela poderia se dar mal e ela de repente avisa outras pessoas: ó, eu acho que aquele caminho ali não é interessante. Esse é o cidadão ético, né? Que passa as experiências adiante. Então eu acho isso muito interessante, né? Isso tem mais valor do que dinheiro, para vocês terem uma ideia, né? Na sociedade, passar para a gente as experiências tem mais valor e mais riqueza do que o dinheiro. Presta atenção, por exemplo, numa questão. Uma pessoa que recebe uma herança, mas não tem conhecimento, ela pode perder a herança, né, em um curto espaço de tempo. E uma pessoa que não tem herança nenhuma, mas tem o conhecimento, ela pode adquirir uma quantidade, né, de talentos e de dinheiro, né, e estabelecer uma condição econômica num curto espaço de tempo. Então as coisas elas são inversamente proporcionais quando a gente fala sobre promiscuidade e sobre as advertências de viver numa rédea curta, né? Então por isso que eu gosto de tocar nessa questão da promiscuidade, e para isso eu teria que abordar aqui qual o significado, porque agora o significado de promiscuidade ele está bem vituperado, né? A gente está entendendo, por exemplo, modernamente, que a promiscuidade é simplesmente você viver uma vida de qualquer modo, ou uma vida completamente voltada para libidinosidade, né? Ou seja, uma pessoa que é completamente voltada para atos sexuais fora de casamento, ou atos de traições, ou atos assim de pessoas que são boêmias e vivem as vidas noturnas, né? E na verdade a promiscuidade ela tem, digamos, pelo menos aqui quando você coloca no Google, né? Você vê vários sinônimos, né? E alguns dicionários, como dicionários Oxford, você encontra significados muito diferentes e que datam assim de tempos em que a promiscuidade, o significado da promiscuidade, ele não estava adulterado, né? Então nós temos uns sinônimos assim que de quem tem comportamentos imorais, né? Então a gente tem é, imoral, obsceno, pessoas indecentes, pessoas que são indecorosas, vergonhoso, o devasso, né? Libertino. Então você vê que nem sempre aí a gente vê por uma questão de depravação ou uma questão relacionada a sexo, né? Muitas vezes a gente vê assim é, uma pessoa dissoluta, né? A gente vê assim um significado de pessoa dissoluta, ou mesmo que goste de um contencioso, por exemplo, ou de uma discórdia, né? Ou que apregou a sua vida, né? E coloca a sua vida dentro de um segmento, de um viés de discórdia, né? E esse viés de discórdia seria de não seguir aquilo que está sendo impondo, acreditando que o gosto pela liberdade ele é prazeroso a tal ponto de ser interessante desconstruir uma coisa que foi construída antes mesmo de você entender o porquê que isso vinha sendo construído, né? Então nós temos aí uma coisa bem interessante, né, a respeito da construção cultural, que é aquela questão dos macaquinhos, né? Aquele experimento dos macaquinhos, né? O experimento que uma pessoa colocou um macaquinho na jaula, né? Alguns macacos na jaula e colocou uma banana para eles bem fácil, né? Só que se ele pegasse a banana, todos os macacos tomariam um banho de água gelada, né? E logicamente que eles não sabiam que ia tomar o banho de água gelada, então o primeiro macaco já foi lá, o macaquinho já foi lá, já pegou a banana e todos tomaram lá uma ducha de água gelada bem fria, né? Aí assim não demorou muito, o outro macaquinho foi tentar pegar, aí assim que ele pegou a banana, todos tomaram a ducha novamente de água gelada, né? Então quando eles começaram a ficar experientes disso, né? Todos tentaram pegar a banana, uns já não deixavam os outros pegarem a banana. Então, até que chegou num senso comum e ninguém mais pegava essa banana, né? Só que aí, interessantemente, a pessoa que estava fazendo o experimento, né, trocou um macaquinho, colocou um macaquinho de fora no lugar de um macaquinho que já sabia. E aquele macaquinho de fora,
ele não sabia que todo mundo ia tomar o banho de água gelada, a ducha de água gelada. Então ele já foi direto na banana. E quando ele foi direto na banana, todos os outros macaquinhos não deixaram ele fazer aquilo. E quando eles não deixaram ele fazer aquilo, ele entendeu que não era para fazer, né? Ele entendeu exatamente que não era para fazer. E depois eles pegaram, depois que ele entendeu certinho, eles pegaram e mais um macaquinho que já sabia, tirou e colocou um macaquinho novo de novo. Aí quando esse macaquinho novo tentou pegar a banana, todos não deixavam ele pegar, puxavam ele e não deixavam ele pegar a banana. E ele foi trocando assim até que todos os macaquinhos foram trocados, né, por macaquinhos novos. E o resultado que ele obteve é que todos os macaquinhos da jaula que foram trocados, né, que nunca passaram pela experiência da água gelada, nunca tinham tomado um banho de água gelada, todos eles não deixavam pegar a banana. Então é o mesmo que dizer que todos eles sabiam ali, né, que alguma coisa acontecia, não tinha a mínima noção do que era que acontecia, mas sabia que não podia fazer. É mais ou menos essa questão cultural, é mais ou menos aquelas pessoas que falaram, olha, existe uma escritura sagrada, essa escritura sagrada ela precisa ser seguida dessa forma e é indiscutível ser seguida ou não dessa forma. Você precisa seguir dessa forma. Se você não seguir dessa forma, você vai receber alguma punição. Então, nós que somos seres racionais, né? Nós raciocinamos, nós não somos irracionais como os macaquinhos na jaula. Então a gente vai raciocinar e vai tentar enfrentar isso. A gente vai falar, não, eu quero ver o que, que acontece. E quando você vai ver o que acontece, é aí que você se dá mal e é aí que você coloca a sua família em risco dentro da questão da promiscuidade. Então, quando a gente enxerga essa questão da dissolução e promiscuidade, né, é justamente isso. Eu quero saber aí nessa questão se o autista ele tem uma tendência a essas dissoluções de promiscuidade, né? Se a gente, como eu sempre bato aqui na tecla no canal Frater, de que o autista ele já não fecha o contrato social, mas eu sempre bato na tecla de que o autista não fecha o contrato social por ele ser uma pessoa, né? Por ele ser um ser vivente que está em conformidade com as questões naturais diretamente, com o significado primário das coisas naturais. Né? Então, por ele já ter aquele significado primário das coisas naturais, ele já está em conformidade com uma essência. Então, isso constitui a sua própria cultura. Então, se isso constitui a sua cultura, né, não denota promiscuidade. Então, eu sempre coloco assim. Mas também teria uma outra forma de raciocinar que poderia ser uma réplica, né? Poderia ser replicado por uma pessoa que de repente dissesse assim: ele não aceita o contrato social justamente por ser um espírito dissoluto, né? Ele pode de repente ser uma pessoa em dissolução. Então nós temos hoje nas redes sociais autistas que são extremamente dissolutos, né? Eles em qualquer questão ou em qualquer embate, né, argumentativo ou debate o debate de ideias, né, ideológico, ele já demonstra um perfil extremamente dissoluto, né? Então essa seria a questão, né? O autista ele é promíscuo a ponto de ocasionar a dissolução, né? Ser uma pessoa libertinosa a ponto de desconstruir, né, alguns conceitos culturais para ver o que de fato acontece ou acreditar nesses resultados de desconstrução, ou de repente algumas pessoas acreditam que os autistas são resultados dessa desconstrução, ou que alguns autistas são é, a nova geração que vai corrigir a sociedade que vem vindo desconstruindo, né, essa era moderna, né? Então eu tenho colocado que o autista ele vem corrigindo. Por quê? Porque à medida em que ele não fecha o contrato social, ele acredita que o contrato social, que as coisas sociais, elas são coisas que não trarão benefício ou vantagem para ele. E a vantagem no conceito dele
é estar em conformidade com a essência, né? Com coisas essenciais. Então, quando ele vê, por exemplo, uma criança muito promíscua e muito dissoluta, né? Capaz de dissolver, de repente, qualquer tipo de comportamento regrático do autista, né? Ou doutrinário do autista, o autista ele coloca as duas mãos nos ouvidos, né? Então tem muita pessoa que diz assim, o autista está colocando essas mãos nas orelhas, nos ouvidos, porque ele não gosta de som. E na maioria das vezes não tem nada a ver, tá? Com som. Isso daí não tem nada a ver com que o som está incomodando eles, né? Muito do que o autista ele impõe o estereótipo, ou apresenta o estereótipo, é no momento em que ele está percebendo que existe a promiscuidade a ponto de vituperar tudo aquilo que ele segue e acredita. É a mesma coisa uma pessoa, você ter uma religião e de repente uma pessoa chegar na sua casa, né, totalmente contrária àquela religião. Essa sua religião fala assim, não, nós temos que usar calça dentro de casa. Aí de repente um colega seu chega dentro de casa, a namorada dele chega dentro de casa com uma saia curta, né? E mostrando as pernas e um decote assim mostrando parte dos seios e tal, você vai se sentir incomodado, a sua família vai se sentir incomodada. Então, você não fará como o autista de colocar a mão nos ouvidos ou de ter algum estereótipo, justamente porque você conhece os conceitos sociais e você tenta entrar em conformidade com eles. Mas que você se apresentará extremamente incomodado a ponto de você muitas vezes perder o raciocínio na hora de falar ou ficar perplexo na hora de conversar, dá a entender que você está apresentando algum tipo de nervosismo na hora de conversar. Isso é em parte o que acontece com o autista quando uma pessoa vem vituperando as suas regras pessoais, que são regras pessoais de conduta que ele estabeleceu com o meio ambiente. Então é muito interessante a gente perceber que o comportamento do autista não foge muito ao comportamento do não autista, né? A questão é que o que muda é o foco da coisa, né? É a referência da coisa. Então, se para você a referência é uma doutrina religiosa, para o autista a referência é a essencialidade, né? A referência é a primariedade. E quando eu determino aqui no canal que a grande referência do autista é o primórdio, né? É porque esse autista que eu estou dizendo é justamente aquele autista que é o autista de verdade, né? Que ele não tem outras comorbidades, ele é o autista propriamente dito, né? Então ele tem apenas o autismo, né? Ele tem somente o autismo, então ele vive o espectro do autismo. Agora, quando a gente começa a denotar outras comorbidades, né? Quando a gente denota uma bipolaridade, quando a gente denota um autismo mais uma síndrome de Down, então tem outras coisas a serem consideradas, né? De repente uma pessoa tem o autismo e a deficiência intelectual, então ela tem associações que vai combinar no meio social e que vai descaracterizar algumas coisas do autismo, né? Então você vai ter comportamentos na sociedade, né, que não tem como você definir como comportamento autístico, justamente pelo fato de não ter ali a questão da intelectualidade. Então o autista ele não vai apresentar a racionalidade da maneira típica, né? E obviamente, né, ele vai fugir ali do espectro em algumas questões, né? Então em algumas questões ele vai entrar dentro das questões de pessoas com necessidades especiais relacionadas à deficiência intelectual. Bom, eu já coloquei no canal vídeos sobre DI, né? E obviamente já coloquei se necessariamente o autista ele tem DI ou não. Então eu sugiro para vocês darem uma olhada nos vídeos anteriores com paciência, não precisa olhar com pressa, né? Quanto mais devagar a gente assistir aos vídeos, mais a gente aprende e mais também a gente consegue corrigir as coisas que de repente escapam, a gente acaba entendendo que um raciocínio ou outro precisa de um aprimoramento, então devagar
a gente vai começando a construir esse pensamento autístico, né? Então tá aqui mais ou menos os 45 sinônimos de promiscuidade para os sentidos, né? A imoralidade, ela parte de um pressuposto de promiscuidade porque a, quando você vitupera, né, as questões de, de cultura, né, as questões culturais, como agora eu dei o exemplo do macaquinho, dos macaquinhos, né, quando você vem vituperando essa questão social, né, você coloca toda a sociedade em risco, né? Então você se torna uma pessoa imoral porque você impõe a sua questão regrática, né? Você é uma pessoa cheia de regras e determinística. Então você diz, eu sou novo aqui nesse grupamento e eu vou impor minhas regras e eu tenho a minha opinião e a minha opinião tem que ser considerada. Então, para todos os outros grupamentos que já entendem que não pode ser daquele jeito porque todos tomarão um banho de água gelada, você está sendo uma pessoa resistente, mas não um resistente revolucionário, né, no sentido do bem, um resistente revolucionário que está tentando levar todos à falência, né, todos ao banho de água gelada que ninguém quer tomar, né? E o banho de água gelada ali naquele experimento foi apenas um exemplo, né? Não precisa ser necessariamente um banho de água gelada. A gente pode entender, por exemplo, que em determinados assuntos ou para determinadas coisas na sociedade, você pode ter outras consequências. Se de repente você estiver dentro de uma consequência onde é, cometer tal ato, ou cometer alguma coisa, ou pegar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, vai levar todos a um risco de vida, você simplesmente está fugindo aí da regra cultural e colocando todos aqueles do grupamento em risco. Então, basicamente, na questão cultural e na questão de moralidade, né, nós precisamos entender que existem algumas regras básicas que são passadas de gerações para gerações. Agora, o que nós muitas vezes não entendemos, né, é que parte da nossa geração passada ela fica obscura para nós, porque a gente, como não vem vindo de uma tradição, né, a gente vem vindo de uma promiscuidade de solução patriarcal, né? Então, o que acontece muitas vezes é que quando a gente nasce, às vezes a gente não sabe quem é o nosso pai, houve uma separação entre os pais, a gente às vezes não teve nem reconhecimento paterno, ou às vezes uma pessoa está lá, já nasce já dentro de um orfanato, nem sabe quem são seus pais e por que eles colocaram a pessoa lá. Então nós temos uma série de coisas dissolutas na sociedade, né? E realmente isso é que causa ruptura cultural, né? Quando você vai fazer uma pesquisa de repente das recomendações do seu passado, você não tem, né? Então muitas vezes você precisa da referência de outra pessoa. Então de repente você pegando como base, espelho, né, uma pessoa que seja uma referência para você, você ter aquela pessoa como um espelhamento, como é, um exemplo de vida, né? Você de repente pode se acertar na vida, né? Em se endireitar e cometer o menos possível de erros para você conseguir levar uma vida mais tranquila e levar uma vida com mais qualidade, né? Então note aí que o culturamento, né? Ele é essencial. Então é interessante a gente entender que o autista ele tem o seu culturamento dentro do espectro, né? E que esse culturamento, logicamente, ele não pode ser vituperado porque o autista ele automaticamente ele perde o sentido, né? Então você vai ver ali um momento de crise em um momento em que você em um momento em que você tirar ele, né, da sua conformidade cultural. Então quando você tira uma pessoa da conformidade cultural dela, ela entra numa questão de ruptura e de desconstrução. Então não significa dizer que o autista ele é promíscuo por natureza, mas que a ruptura do seu culturamento espectral ele pode ocasionar automaticamente uma dissolução, né? E o autista ele pode vir a ter algumas crises inexplicáveis, né? Por conta da pessoa típica que não está no espectro não entender e de repente essa pessoa
acabaram entendendo que esse autista, ele nasceu como uma pessoa dissoluta, mas ele não nasceu como uma pessoa dissoluta, né? Ele tinha sua base regrática que não foi entendida, né? Então ele tem o seu ponto, o seu viés doutrinário que não está sendo entendido e que está sendo ignorado, na maioria das vezes pela própria família ou pela própria sociedade ou pelo governo que tem um descaso enorme, né? Ou pela própria comunidade científica, né? Que muitas vezes quer entender de uma forma e tenta entender só daquela maneira que eles estão pesquisando. Então, na verdade, o culturamento, o próprio ser humano, né? Ele vai fazendo naturalmente. Então, a gente colocou aí um exemplo de experimento de animais irracionais que conseguem atingir. E quando a gente está falando do autista, nós não estamos falando de um ser vivo irracional, nós estamos falando de um ser vivo racional. Então é muito fácil a gente entender que esse ser vivo racional, né, embora ele tenha o autismo, ele consegue estabelecer um ponto de doutrina de culturamento. Então esse ponto de doutrina de culturamento que ele estabelece, ele não pode ser é, dissolvido e ele não pode ser desconstruído. Então a gente não pode ocasionar essa ruptura. Então automaticamente a gente tem que respeitar o processo de culturamento dele. Respeitando o processo de culturamento dele, a gente acaba deixando o autista mais à vontade dentro de uma conformidade regrática, né? Onde ele vai estabelecer ali uma doutrina de vida, uma regrazinha de vida, e dentro dessa regrazinha de vida ele sabe aonde o calo dele dói, aonde os passos deles podem ser dados com mais firmeza. Então eles vão estabelecendo ali dentro de um cognoscivo uma regra aonde eles podem alcançar ali uma conformidade social, né? Então é muito interessante. Você notem aí que o autista então ele não tem essa tendência à promiscuidade e ele não é, por exemplo, uma semente genética, né, promíscua, ou seja, que veio de um relacionamento promíscuo e automaticamente teve um resultado genético promíscuo. Nada disso, né? O autista, muito pelo contrário, né, ele teve, né, alguma consequência, né, que o condicionou a vir a esse mundo com o autismo, porém ele tem ali dentro do seu desenvolvimento, né, uma condição de estabelecer, logicamente, né, uma cultura, um culturamento dentro do espectro, né? Então ele tem um culturamento doutrinário que deve ser compreendido e deve ser, sobretudo, respeitado. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Peço que vocês continuem ajudando o canal, se inscrevendo dentro do canal, né? Dando seus likes e, se possível, fazendo uma doação para ajudar o canal Frater a continuar com as suas pesquisas, né? Nesse endereço que eu vou colocar aqui para vocês, que é o número de Pix do canal Frater. Você pode fazer a doação de qualquer quantia que tiver dentro das suas condições. Se você quiser ajudar de outra maneira, né, você pode clicar no link Seja Membro e se tornar um membro do canal Frater. Ali você tem a escolha de se tornar um membro solidário, um membro Frater ou um membro altruísta, né, de acordo com a sua condição e o seu interesse. E logicamente essas condições de membro, né, você vai crescendo dentro do canal até você se tornar uma pessoa formadora de opiniões dentro do canal Frater e ter acesso, você tem acesso imediato a temas mais exclusivos, né? Temas que eu não libero na plataforma publicamente, né? São só para quem é membro do canal. E também, se você quiser continuar apoiando o canal, você também pode clicar no Valeu, né? Que é um coraçãozinho que tem aí no vídeo, onde você faz a sua doação singela, né? E demonstra que vale a pena as pessoas compartilharem, né? E assistirem, e que você assistiu e achou que vale, né, compartilhar essa ideia. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima live então. Tchau, tchau.